Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos os meus irmãos, sobre todos nós. Eu sei que nesse momento, na medida em que os meus irmãos estão assistindo esse vídeo, vocês estão reunidos para oferecerem a Deus mais um culto doméstico, desta vez no período em que realizaríamos normalmente o nosso culto dominical matinal. Os meus irmãos sabem também que nós estamos desenvolvendo para esse período, para esse momento de culto, estudos cujo tema é a pessoa e a obra do Espírito Santo, dessa pessoa santíssima da Trindade. Lá nos estudos anteriores, nós vínhamos dizendo aos meus irmãos a respeito do batismo com o Espírito Santo, afirmando-se esta a obra por excelência neotestamentária, a obra neotestamentária por excelência do Espírito Santo, através da qual a terceira pessoa da Trindade capacita a igreja para o cumprimento da grande comissão e, ao mesmo tempo, reúne judeus e gentios, crentes de todas as nações, no único corpo místico de Jesus Cristo. Vimos que o batismo com o Espírito Santo ocorreu em cumprimento a antigas profecias que prediziam a respeito de um copioso derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus. É um momento ímpar e realizado de uma vez por todas na história da salvação. O batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, aquilo que aconteceu no Pentecoste, é uma obra realizada de uma vez por todas, em um certo sentido, tão de uma vez por todas quanto a encarnação de Jesus, quanto a sua morte, ressurreição e ascensão. Lucas está no livro de Atos registrando a continuidade, a obra do Messias, que quando exaltado, porque exaltado, derramou o Espírito de Deus, cumprindo a promessa do Pai. Disse para os meus irmãos também que o batismo com o Espírito Santo abre possibilidades para inúmeras e riquíssimas experiências com o Espírito de Deus, dentre as quais nos encontramos agora, aportamos agora, no tema do enchimento ou da plenitude do Espírito Santo e dos avivamentos espirituais. A respeito desses temas, nós achamos conveniente tratá-los da seguinte maneira. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que está no campo do que deve necessariamente acontecer, tem que necessariamente acontecer. Eu estou querendo dizer, no que diz respeito ao enchimento ou plenitude do Espírito Santo e no que diz respeito aos avivamentos espirituais, quanto a estes temas, nós precisamos, em primeiro lugar, tratar daquilo que está no campo do dever, do que deve necessariamente acontecer. No próximo domingo, no próximo encontro, nós vamos abordar uma outra face desse mesmo tema e vamos tratar daquilo que pode eventualmente acontecer. Então, vê se você está me entendendo. O pastor está querendo dizer para os irmãos que no que diz respeito ao enchimento com o Espírito Santo ou à plenitude do Espírito Santo e no que diz respeito aos avivamentos espirituais, sobre esses temas que queremos reuni-los numa sua abordagem, existe um lado que está no campo do dever, daquilo que tem que acontecer. E existe uma outra face, um outro lado, que deve ser abordada no campo do que pode eventualmente acontecer, conforme o plano de Deus. O que tem que necessariamente ocorrer, o que deve ocorrer, está relacionado com os imperativos das cartas do Novo Testamento, sobretudo daquelas porções mais doutrinais. E nesse ponto nós vamos abordar Efésios capítulo 5, versículos 18 a 21, um texto que eu já peço aos meus irmãos que o abram para a nossa leitura. E o que pode eventualmente acontecer é o conjunto daquelas experiências descritas lá no livro de Atos, experiências sobre as quais nós vamos tratar no próximo domingo. É isso que nós veremos neste e no próximo encontro. Então nós vamos iniciar o tratamento do nosso tema investigando o que deve acontecer necessariamente em termos de enchimento com o Espírito Santo ou de plenitude
do Espírito Santo, e para isso nós vamos analisar Efésios capítulo 5, versículos 18 a 21, texto que eu já espero que os meus irmãos já estejam com ele aberto e em mãos. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 21, dizem assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o nosso tema, esse é o nosso texto. Nós vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e falemos com Deus. Senhor, nós te buscamos nesse momento. Pedimos a Ti que Tu te sirvas do nosso serviço, que Tu nos recebas e o culto que estamos oferecendo em nosso lar. Atende-nos a petição também no que diz respeito, Senhor, ao nosso clamor urgente e ansioso pela retomada das adorações públicas do povo de Deus. Seja conosco, seja com os teus servos espalhados em seus respectivos lares e abençoa-os por meio da leitura clara, edificante, impactante da palavra de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, vamos tratar do nosso tema. Antes de tudo, porém, vale relembrar o que nós já estabelecemos a respeito da personalidade do Espírito Santo. É importante avivar que o Espírito Santo não é uma coisa, não é um objeto, uma influência impessoal. Embora as suas operações sejam referidas não raro em termos de uma unção, um derramamento, um sopro ou um soprar ou formas equivalentes, e às vezes a Escritura se refere ao Espírito através de símbolos como vento, água, óleo ou pomba, esta linguagem, meus irmãos, não desfaz o ensino escriturístico inequívoco de que o Espírito Santo é, sim, uma pessoa da divindade que é distinta do Pai e distinta do Filho. A importância de nós rememorarmos o tema da personalidade do Espírito Santo aqui implica no reconhecimento de que quando Paulo está falando sobre ser cheio do Espírito, ele está claramente usando uma linguagem figurada. Por favor, note esse detalhe. Quando Paulo está falando sobre sermos cheios do Espírito, ele está usando uma linguagem figurada. O que ele deseja mesmo é ensinar a respeito da imperiosa necessidade de vivermos sob o controle, sob o domínio do Espírito Santo para vivermos uma vida cristã que se possa com justiça assim denominar. Portanto, ser cheio do Espírito não é a capacidade de manipular uma força ou uma energia espiritual. Ser cheio do Espírito é, ao contrário, a experiência de estar sob o domínio de uma pessoa divina. Talvez Romanos capítulo 8, versículo 14, contém uma expressão equivalente a ser cheio do Espírito, embora dita de uma maneira mais literal, mais concreta. Em Romanos 8, 14 está escrito assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, ser cheio do Espírito é ser controlado, dominado, é viver sob sua influência, sob sua orientação. É, no dizer de Romanos 8,14, ser guiado pelo Espírito de Deus. Agora, atenção para isso, porque, como penso, se ser cheio do Espírito Santo, nos termos de Efésios 5,18, reside no campo das experiências que devem ocorrer, que tem que necessariamente acontecer, e se Romanos 8,14 traz expressão sinônima, a conclusão necessária é que a contínua experiência do enchimento do Espírito Santo é condição sem a qual não se pode afirmar a filiação em Jesus Cristo, porque, afinal, somente aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, ou, nos termos de Efésios 5,18, cheios do Espírito Santo,
são filhos de Deus. Veja se você está me acompanhando aqui. Eu estou trabalhando com a ideia de enchimento do Espírito Santo. Eu estou dizendo que dentro dessa ideia existe um campo em que nós precisamos abordar o tema no aspecto do dever, daquilo que deve necessariamente acontecer. E o que é mesmo ser cheio do Espírito? É estar sob o domínio do Espírito, sob a orientação, sob o controle da pessoa divina do Espírito Santo. Isso é dito, em outras palavras, lá em Romanos 8,14. No seguinte sentido: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ora, se estamos no campo do dever ser, e se estamos com expressões sinônimas, Efésios 5,18 e Romanos 8,14, então isso significa dizer que ser cheio do Espírito Santo é condição necessária para afirmarmos a nossa filiação. É como se lêssemos Romanos 8,14, importando a expressão de enchimento do Espírito de Efésios 5,18, e poderíamos ler: todos os que são cheios pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A única possibilidade de nós sabermos que somos filhos de Deus é se somos cheios do Espírito Santo, controlados, dominados, orientados, guiados pelo Espírito Santo. Os meus irmãos estão me acompanhando, sim ou não? Então, para começo de conversa, lembrando a vocês, o Espírito Santo é uma pessoa divina, distinta da pessoa do Pai e do Filho. Então, lidar com o enchimento do Espírito é lidar com o fato necessário de que nós precisamos ser controlados, dominados, guiados pelo Espírito Santo, nada tendo que ver com manipulação de forças espirituais e com bruxarias e etc. Em seguida, nós precisamos agora ir ao texto. Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo começa colocando as coisas negativamente, e ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Atenção para isso, porque Paulo contrasta a pessoa cheia do Espírito com a pessoa embriagada. Em ambos os casos, há uma influência dominadora. A pessoa embriagada fica sob o controle dos efeitos do álcool. Por outro lado, a pessoa cheia do Espírito fica sob o controle do Espírito. Mas a semelhança termina aqui. O resultado de encher-se do vinho, segundo o apóstolo, é dissolução, lascívia, luxúria, desregramento. É desregramento, é incontinência, é falta de limite moral. A pessoa assim embriagada perde os freios inibidores da consciência e perde também o domínio próprio e mais facilmente se entrega como uma presa às práticas mais iníquas do submundo moral. Por outro lado, Paulo escreveu em continuação, eu estou ainda em Efésios capítulo 5, versículo 18, acompanhe comigo. Ele continuou dizendo: mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Essa exortação do apóstolo merece algumas considerações que passo a fazer nesse momento. Esteja comigo. Em primeiro lugar, a ordem enchei-vos do Espírito é de fato uma ordem. O verbo está no imperativo, significando que estamos ante uma ordem que devemos obedecer. A ordem para enchermos-nos do Espírito não é de natureza diversa dos outros tantos comandos imperativos da Escritura. No mesmo sentido que a Bíblia ordena um comando do tipo sede santos porque eu sou santo, ou segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, ou não torneis a ninguém mal por mal, amai-vos mutuamente, etc. Da mesma maneira, a Bíblia manda que enchamos-nos do Espírito, que nos deixemos encher, como veremos em seguida. E como toda em qualquer ordem, meus irmãos, a ordem para sermos cheios do Espírito exige de nós uma resposta. Ou nós vamos obedecer a esta ordem, ou nós vamos desobedecê-la. Ou seja, há algo a ser feito por nós frente à ordem
enchei-vos do Espírito. Então, a minha primeira observação, constatação a respeito de enchei-vos do Espírito trata-se, na verdade, de uma ordem no sentido pleno da palavra. Uma ordem, um comando divino, a que devemos obediência. Em segundo lugar, trata-se também de uma ordem para se deixar conduzir pelo Espírito. É uma ordem para se deixar encher. E nós sabemos disso porque o verbo está na voz passiva, que, se levada a sério, conduziria a uma tradução do tipo deixai-vos encher do Espírito, como na Nova Versão Internacional. Lá está escrito, deixem-se encher do Espírito. É como se Paulo dissesse, se rendam ao Espírito, se entreguem a Ele, e Ele os encherá, porque é o propósito do Espírito fazê-lo. O que está em jogo aqui não é se o Espírito quer encher-nos ou não, Ele quer sim e fará. Mas o que está em jogo aqui é se evitaremos ser controlados pelos efeitos da embriaguez ou de qualquer outro pecado e nos renderemos ao seu controle. Essa é a nossa parte no que diz respeito ao enchimento do Espírito. Então me acompanhe. Enchei-vos do Espírito é uma ordem. Segundo lugar, enchei-vos do Espírito é uma ordem dita com verbo na voz passiva. É uma ordem no sentido para nós nos deixarmos encher, porque quem na verdade nos enche é o Espírito de Deus. Nós não nos enchemos a nós mesmos dele. Em terceiro lugar, trata-se de uma ordem que devemos obediência contínua. É por isso que o verbo enchei-vos está no imperativo, é uma ordem na voz passiva, porque é o Espírito que nos enche, eu repito, não nós que nos enchemos a nós mesmos dele, e também no tempo presente. E esse verbo no tempo presente nos faz concluir que o enchimento do Espírito é algo a se acontecer, é algo que acontece, é algo que se dá ao longo de toda a vida cristã, em um processo ininterrupto no qual o Espírito vai nos dominando cada vez mais. Considerando o tempo presente, nós poderíamos traduzir a ordem por deixai-vos encher continuamente do Espírito. E como se trata, meus irmãos, de um processo, de um ato contínuo, a conclusão é que na presente era nunca estaremos suficientemente cheios, suficientemente controlados ou dominados pelo Espírito de Deus, e nunca alcançaremos um ponto da vida cristã em que nós poderemos dizer, não preciso mais crescer quanto a ser cheio do Espírito, a ser controlado pelo Espírito. Não é possível, porque isso implicaria dizer que nós estaríamos já inteiramente controlados pelo Espírito e, portanto, inteiramente submetidos à sua vontade, perfeitos em absoluto, o que nós sabemos não é possível. Em quarto lugar, a ordem para se deixar encher do Espírito continuamente é dada a todos, e é por isso que o verbo está no plural. A ordem é para todos os cristãos, sem nenhum tipo de distinção. Por isso, essa ordem pode ser traduzida assim agora: deixai-vos todos vós encher continuamente do Espírito. Deixai-vos, voz passiva, todos vós, plural, encher continuamente, o tempo é presente, do Espírito. Veja se você me acompanha. É uma ordem para que nos rendamos ao controle do Espírito Santo, é uma ordem para fazermos isto continuamente e é uma ordem dirigida a todos. Em quarto lugar, a ordem para se deixar encher do Espírito continuamente, eu já disse para os meus irmãos, é dada a todos e eu quero enfatizar isso. Ocorre, todavia, que é possível também que o plural lembre-nos que a experiência com a plenitude do Espírito Santo é para ser vivida em comunidade, na coletividade do corpo de cristãos, e não somente em termos de uma experiência isolada, solitária, de um cristão orando em seu quarto. Esse aspecto é enfatizado pelo uso do pronome recíproco uns aos outros, que Paulo vai usar logo em seguida na continuação do texto, nos versículos 19 e 21.
Então, vamos ver se nós captamos a ideia aqui. Pastor, o que é ser cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito é ser, no dizer de Romanos 8,14, ser guiado pelo Espírito. Nós estamos no campo do dever, daquilo que tem que acontecer. Não é opção. Todos os crentes precisam ser cheios do Espírito ou guiados pelo Espírito. Se não somos guiados pelo Espírito, controlados, dominados, orientados, cheios do Espírito, nós simplesmente não podemos afirmar a nossa filiação. Então, esta ordem para sermos cheios do Espírito é, no primeiro momento, uma ordem, porque o verbo está no imperativo. Depois nós acrescentamos, é uma ordem na voz passiva, é uma ordem para nos deixarmos encher, para nos rendermos ao seu controle. Depois, esta ordem também está no tempo presente, porque indica que nós precisamos fazê-lo continuamente como em um processo, em um ato contínuo. Não chega o ponto da vida em que não precisamos ser mais cheios do Espírito ainda. E por fim, a ordem está no plural, e foi isso que quis enfatizar. É uma ordem no plural porque nós precisamos nos deixar encher, todos os crentes sem exceção alguma, e talvez no contexto da coletividade. Às vezes, quando nós encontramos pessoas tratando desse assunto, em geral elas costumam ver o enchimento do Espírito como uma pessoa orando sozinha, de joelhos na sua casa, no seu quarto. Tudo isso pode acontecer perfeitamente, mas a ênfase do texto paulino, das cartas do Novo Testamento, é que a espiritualidade cristã é para ser vivida corporativamente, em uma comunidade. Agora, vamos seguir porque nós precisamos analisar Efésios capítulo 5, versículos 19 a 21. E quanto a esse texto, há uma dúvida considerável aqui sobre se os versículos 19 a 21 trazem o modo como podemos nos deixar encher do Espírito, ou o resultado do enchimento do Espírito, ou tanto o modo como o resultado, numa espécie de ciclo que se retroalimenta. A passagem traz 4 atividades por meio de verbos no particípio. Aqui, versículo 19, não é? Falando entre vós com salmos, e depois entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, nós temos 4 atividades: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, dando sempre graças por tudo e sujeitando-vos uns aos outros. A questão é, estas atividades são o modo como Deus nos enche do Espírito Santo, o resultado de termos sido cheios do Espírito Santo, ou as duas coisas em um processo que se retroalimenta? Se nós interpretarmos essas atividades como o modo do enchimento, nós estaremos dizendo que por meio dessas atividades, falando, entoando, dando sempre graças, sujeitando, por meio dessas atividades o Espírito nos enche. Agora, se nós dissermos que essas atividades são um resultado do enchimento, isso é afirmar que é assim que passaremos a viver se nos deixarmos encher. Como é que nós passaremos a viver? Falando, entoando, dando sempre graças, sujeitando. Se nós, por outro lado ainda, acreditarmos tratarem-se essas atividades de um ciclo retroalimentar, nós estaremos admitindo que elas são tanto o modo pelo qual nos deixamos encher, como o resultado do enchimento. Vamos por partes aqui. Primeiro, vamos ver se essas atividades são o modo como somos cheios pelo Espírito Santo. As atividades descritas na passagem, eu estou sempre me referindo a falando, entoando, dando graças, sujeitando. Essas atividades descritas na passagem, lembro aos meus irmãos, elas são basicamente os meios de graça, vividos no contexto do culto público. E isso nos levaria a vermos aquelas práticas, estas práticas, como modo, como nos deixamos encher, ou o meio pelo qual o Espírito Santo nos enche.
Nesse sentido, a participação na adoração pública de uma comunidade cristã, e nós não devemos ter nenhuma dúvida que os verbos e as atividades e as práticas relacionadas nos versículos 19 a 21 tratam, sim, de aspectos da nossa adoração pública. Então, nesse contexto, a participação na adoração pública de uma comunidade cristã é, sim, um instrumento pelo qual o Espírito Santo vai nos dominando gradativamente. Então, nós ficamos sabendo e podemos concluir como nós perdemos em termos dessa experiência com o Espírito quando somos negligentes com os meios ordinários da graça de Deus. Eu penso que dificilmente se pode duvidar dessa verdade. Eu me refiro à verdade de que a participação nos meios de graça são, sim, instrumentos por meio dos quais nós somos levados a ser cheios do Espírito, controlados pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, por outro lado, aqui, será que essas atividades são um resultado do enchimento? Por outro lado, ninguém duvida que as práticas descritas nos versículos 19 a 21 têm a ver não apenas com os meios de graça, mas com uma piedade muito mais abrangente, que inclusive transborda para além dos momentos de adoração pública e invade os relacionamentos em casa, no trabalho, na família, na profissão, não é? A sujeição do versículo 21, por exemplo, é refletida no matrimônio, no relacionamento entre pais e filhos, entre líderes e liderados na vida social e laboral. Tudo como uma sequência do versículo 21. Nós encontramos o texto de Efésios 5, 22 até o capítulo 6, versículo 9. O cenário proposto é de uma vida cristã tão qualitativa que não pode ser experimentada senão como resultado do domínio do Espírito Santo. Além disso, vermos as práticas referidas na passagem como resultado do enchimento do Espírito nos daria um paralelo com o resultado da embriaguez. E aí, a soma da passagem seria no seguinte teor: a consequência da embriaguez e a dissolução mundana, a luxúria, a lascívia, o desregramento, a incontinência, a falta de limites. Enquanto, por outro lado, a consequência do enchimento é a piedade cristã, descrita em termos de falando, entoando, dando sempre graças, sujeitando, com repercussão em todas as áreas da vida, na família, nos relacionamentos conjugais entre pais e filhos e, por outro lado, na vida social e laboral. Eu penso também que dificilmente se pode duvidar consistentemente desta posição. Então, o que nos sobra? Nos sobra ver as atividades dos versículos 19 a 21, e eu estou me referindo a falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu estou chegando a uma conclusão aqui, que estas atividades são tanto o modo pelo qual o Espírito de Deus nos enche, como o resultado de sermos cheios do Espírito Santo. E, se for esse o caso, pense comigo, na medida em que vamos vivendo a vida cristã, praticando aquelas atividades, quais são as atividades mesmo? Falando, entoando, dando sempre graças, sujeitando com repercussão em todas as áreas da vida, elas tanto são efeito do enchimento como o caminho para mais enchimento. É uma espécie de verdadeiro ciclo retroalimentar. Então, quanto mais nos deixamos controlar e quanto mais controlados pelo Espírito somos, e aqui temos um resultado, mais somos controlados pelo Espírito, porque aqui nós temos um meio. Cada decisão de obedecer ao comando do Espírito é tanto evidência que ele nos submete à sua vontade, e isso é resultado, como também a forma como ele nos torna ainda mais submissos à sua vontade. E isso é um meio. Quando nos submetemos ao controle do Espírito, o Espírito nos responde controlando-nos mais ainda, como está no dito de Jesus que se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 12. Ao que tem se lhe dará, e terá
em abundância. Então veja se você é capaz de compreender comigo e de concluir comigo que a suma de tudo que falamos é que há uma obra do Espírito no que tange ao enchimento ou plenitude dessa pessoa bendita da Trindade, que está no campo do dever, no campo daquilo que tem que acontecer necessariamente e indistintamente na vida de todos os crentes, de todos os lugares e de todas as épocas. Essa é uma obra contínua que se espera seja a experiência de todos os filhos de Deus em todo o tempo. Frente ao comando para nos deixarmos encher, somos obrigados a responder o quê? A responder com obediência. Essa é a parte que nos cabe. Então, vê se você pensa comigo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Há uma ordem. Esta ordem é para que nos rendamos ao controle do Espírito. Esta ordem é para que nos rendamos ao controle do Espírito continuamente, sempre, enquanto estivermos na batalha da fé cristã. E por fim, é uma ordem dirigida a todos os cristãos e, quiçá, para ser desenvolvida no contexto corporativo do povo de Deus. A espiritualidade cristã é, sobretudo, uma experiência comunitária. Depois nós fomos para os versículos 19 a 21. O que nós temos naquelas atividades? O meio pelo qual nós somos cheios pelo Espírito ou o resultado do enchimento? Eu cheguei a uma conclusão aqui e apresento esta conclusão sem nenhuma pretensão de ser dogmático, de exaurimento do tema, mas eu concluo com os meus irmãos que nós temos aqui um processo retroalimentar. Aquelas atividades são tanto a evidência de que já fomos cheios e, portanto, o resultado do enchimento, como também o meio pelo qual nós passamos a ser mais cheios ainda, mais controlados ainda pelo Espírito de Deus. Agora, isso não é tudo. Na vida no Espírito, sobretudo quanto ao tema do enchimento, da plenitude do Espírito Santo, há, meus irmãos, feitos, fatos e experiências extraordinárias, surpreendentes, súbitos e eventuais. Por isso que devem ser tratados no campo da possibilidade do que pode acontecer eventualmente. Mas isso é o que nós trataremos no próximo domingo. E eu, se Deus permitir, gravarei um outro vídeo em continuação a este, tratando desse mesmo tema. Eu espero no Senhor que os meus irmãos estejam aproveitando, ainda que assim desta maneira, separados uns dos outros, mas que estejam aproveitando estes vídeos como forma de edificação e como forma de alimento à sua comunhão com Deus. Nós vamos orar nesse momento. Pai de amor, muito obrigado por esta oportunidade, mais uma que Tu nos deste para lermos a Tua palavra e compreendermos o Seu ensino. Pedimos que esta compreensão venha acompanhada de fato do poder do Espírito de Deus, do poder que transforma, que impacta. É a oração, a petição urgente que Te faço nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, terminamos aqui o nosso estudo e já peço a você para se preparar para logo mais no culto das 18 horas, um culto doméstico das 18 horas, os meus irmãos estarem reunidos com os seus familiares para oferecerem a Deus mais este serviço ao Senhor. Saudade de todos os meus irmãos e recebam o meu forte abraço. Deus abençoe.